Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à aula Paraná, aula de Geografia para o terceiro ano. Eu sou a professora Társila Dominoni. O tema da aula hoje é blocos econômicos. Então, por que nós vamos estudar os blocos econômicos? Compreender o processo de formação desses blocos econômicos e a importância dele na economia mundial, ok? Então, primeiro nós temos que entender em qual contexto surgem os blocos econômicos. Então, os blocos econômicos foram surgindo, né, essa noção de rearranjo, aí, de aproximação entre os países, foram surgindo lá a partir da Segunda Guerra Mundial, né, mas a partir da década de 90 que eles tiveram uma grande expansão aí. E aí nós temos a expansão do sistema capitalista, que favoreceu a formação desses blocos econômicos, a globalização, a interdependência entre os países e a competitividade no mercado mundial. Então, todos esses elementos formam o contexto propício para a formação dos blocos econômicos, ok? Então, o que são os blocos econômicos? Os blocos econômicos, eles são acordos supranacionais, ou seja, entre países, que tem que ter, no mínimo, um livre comércio entre eles. Existem vários tipos de blocos econômicos de acordo com com a sua integração, de acordo com as políticas que eles colocam, né, entre os países ali, de acordo com as suas conversas ali e acordos. Mas o mínimo necessário para ser um bloco econômico é que tenha ali um livre comércio, certo? O que seria esse livre comércio? Seria eliminar as barreiras alfandegárias, ou seja, quando eu importo, eu exporto, né, quando um produto sai de um país e entra em outro país, esse produto ele é taxado, né, eu tenho lá as taxas, eu tenho os impostos em cima desse produto. Então, esse livre comércio prevê o quê? Que não tenha essas taxas, que seria lá as barreiras alfandegárias, certo? Então, para a formação do bloco econômico, o mínimo necessário seria essas barreiras alfandegárias, então, não existirem, terem esse livre comércio, certo? Então, qual que é o objetivo do bloco econômico? Facilitar o alcance dos mercados. Qual que é a estratégia? Acordos intergovernamentais, onde as barreiras do comércio são reduzidas ou eliminadas. Então, eles são associações que ocorrem entre os países por interesses econômicos mútuos, tendo como objetivos o crescimento dos países que compõem o grupo e o aumento das possibilidades destes de competir no mercado global. Esses acordos são formalizados por meio da Organização Mundial do Comércio. Então, nós temos a OMC agindo aí, né, dentro desses acordos aí, dentro dessa ideia de blocos econômicos, né, para regulamentar aí essa ideia de bloco econômico, certo? Então, são acordos supranacionais, ou seja, acordos entre os países para melhorar ali, né, para expandir o seu comércio mundial, certo? Dentro disso, nós vamos fazer uma atividade para ver se você compreendeu aí esses conceitos. Então, número 1, quais os principais objetivos da formação dos blocos econômicos? Número 2, qual a relação entre o avanço do capitalismo e a formação dos blocos econômicos? Você tem um tempo para responder.
E aí, vamos ver se vocês conseguiram compreender esses conceitos? Então vamos lá. Quais os principais objetivos da formação dos blocos econômicos? Estabelecer condições para dinamizar e intensificar a economia dos países, aumentando seu alcance e inserção no mercado mundial. Ou seja, nós vivemos aí, né, num momento de globalização, onde os países querem expandir aí o comércio, né, querem ter outros países junto para poder fortalecer o seu comércio e a sua economia. Então, o objetivo principal da formação desses blocos econômicos é justamente expandir, né, o seu comércio mundial aí. Número 2. Qual a relação do avanço do capitalismo e a formação de blocos econômicos? O avanço do capitalismo, principalmente na sua fase informacional, que é uma fase atual, permitiu a intensificação e aceleração das transações comerciais e a diminuição das fronteiras que separavam as nações. Nesse contexto de aceleração, as grandes nações capitalistas tomaram como prática a consolidação de acordos que viabilizassem a obtenção de matérias-primas e a garantia de novos mercados consumidores de produtos. Então, o capitalismo, né, como teoria que nós temos aí como sistema econômico, o desenvolvimento dele, né, do financeiro para o informacional, ele veio expandir esses fluxos de mercadorias, ele veio aumentar essas trocas comerciais aí, facilitando essas trocas comerciais entre os países, ok? Então, dentro dessa ideia de blocos econômicos, nós temos aqui a relação entre os blocos, os tipos de blocos, os níveis de integração. Então, nós temos do nível mais simples ao nível mais complexo. Como assim do nível mais simples ao mais complexo? No nível mais simples, eu tenho apenas lá um acordo de livre comércio, ou seja, apenas ali a questão das barreiras alfandegárias. E aí, eu posso ir desenvolvendo o meu bloco com outros acordos. Então, a cada acordo a mais que eu coloco dentro desse bloco, aí eu estou tendo um nível a mais de adesão ali, de formação desse bloco, certo? Então, nós temos lá a zona de livre comércio, que é a redução ou eliminação das taxas alfandegárias sobre as mercadorias trocadas entre os países. Então, está relacionado apenas ali às barreiras alfandegárias, às trocas comerciais ali entre os países membros daquele bloco. União aduaneira resulta da adoção de uma mesma regulamentação para o comércio dos países do bloco com outras nações, mediante a adoção de uma tarifa externa comum. Então, como que funciona? Então, a União Aduaneira funciona da seguinte forma: os países que participam do mesmo bloco, eles vão adotar uma tarifa externa comum, ou seja, todos os produtos, né, que são importados, que vêm de outros países fora do bloco, para esses países que estão no bloco, terão a mesma taxa ali, né? Então, seria essa tarifa externa comum. Como que isso funciona na prática? Funciona na prática como, por exemplo, aqui o Mercosul, né? Então, vai se importar lá de algum outro país, vai se importar, por exemplo, camiseta. Então, essa camiseta que vai vir aqui para o Brasil, por exemplo, ela vai ter a mesma taxa, que é a tarifa externa comum, que se ela vier para a Argentina, se ela vier para o Uruguai, que são países que estão dentro do mesmo bloco ali, certo? Então, isso seria a tarifa externa comum, é a da União Aduaneira. O mercado comum, então, um pouco mais complexo, forma-se quando, além do livre comércio, é estabelecida a livre circulação de pessoas, capitais e serviços. E a união política, econômica e monetária, que é, então, a formação de um bloco assim, bem mais complexo, é o estágio mais avançado de um bloco econômico, é atingido quando os países membros adotam a mesma política econômica, além de moeda única, certo? Então, vamos ver aqui a atividade 2. Nós vamos tentar aí compreender esses conceitos, então, dos tipos de blocos econômicos. Então, os blocos econômicos se diferenciam de acordo com o estágio ou tipo de acordo estabelecido. Julgue os itens se é verdadeiro ou falso. Então, na União Aduaneira, a livre circulação de pessoas faz parte de acordo entre os países membros. A união política, econômica e monetária caracteriza-se pela eliminação das tarifas alfandegárias, livre circulação de capitais, serviços e pessoas, além da utilização de uma moeda única. A zona de livre comércio estabelece somente a redução e ou eliminação das barreiras alfandegárias. O mercado comum se caracteriza pela redução ou eliminação das barreiras alfandegárias, além de possibilitar a livre circulação de pessoas, capitais e serviços.
A União Política, Econômica e Monetária abrange a redução de barreiras fiscais, mas não permite a livre circulação de capitais. Então agora você tem um tempo para responder.
E aí, conseguiram marcar o V e F aí nas alternativas? Então vamos verificar lá como ficou. Então, se você colocou F na primeira alternativa, na União Aduaneira, a livre circulação de pessoas faz parte do acordo, você acertou. Na União Aduaneira, nós não temos a livre circulação de pessoas, nós temos lá, lembra, a tarifa externa comum, né? Uma taxa comum ali entre os países. Se você colocou V na segunda alternativa, a União Política, Econômica e Monetária caracteriza-se pela eliminação das tarifas alfandegárias, livre circulação de capitais, serviços e pessoas, além da utilização de uma moeda única. Está certo, nós vimos que esse é o exemplo de um bloco mais complexo que tem. Na terceira alternativa, se você colocou V, a zona de livre comércio estabelece somente a redução ou eliminação das barreiras alfandegárias, está certo. Lembra que nós vimos lá que é o mais simples, né? É o tipo mais simples aí de acordo entre os blocos econômicos. Na outra alternativa, se você colocou V, o mercado comum se caracteriza pela redução ou eliminação das barreiras alfandegárias, além de possibilitar a livre circulação de pessoas, capitais e serviços, você também acertou. E se você colocou F na última alternativa, a União Política, Econômica e Monetária abrange a redução de barreiras fiscais, mas não permite a livre circulação de capitais, está errado, ela permite essa livre circulação. Então, sobre os blocos econômicos, nós temos que pensar então nas vantagens e desvantagens desses blocos econômicos, ou seja, as vantagens para os países participarem de blocos econômicos e as desvantagens para eles participarem desses blocos econômicos. Então, entre as vantagens, eu tenho menor custo de produtos, maior volume de produção, maior eficiência na produção e comercialização, maior vantagem competitiva com a eliminação de tarifas sobre importação e, como consequência, um maior consumo. Então, nós podemos pensar que as vantagens na participação do bloco econômico é justamente as transações comerciais, ou seja, eu aumento as minhas transações comerciais e aí eu tenho um maior mercado consumidor, certo? Então, isso seria uma grande vantagem aí da participação nos blocos econômicos. E as desvantagens? Concessões, perda de parte da soberania, dependendo da união feita entre os países, perda da perspectiva globalizada do comércio, polarização geopolítica no mundo. Então, quando eu tenho aí a união, né, de países dentro do bloco econômico, dependendo do tipo de bloco, eu tenho essa perda, né, essa concessão que alguns países fazem, né, para poder participar daquele bloco. Então, perceba que na maioria dos blocos eu tenho países que têm realmente um grande desenvolvimento econômico, países que ainda estão se desenvolvendo economicamente. Então, essa diferença entre eles acaba aí sendo uma desvantagem, né, na união dos blocos econômicos, como por exemplo nós temos lá na União Europeia, né? Então que é aí o nosso exemplo mais complexo que nós temos aí de blocos econômicos. Então dentro da União Europeia eu tenho países que têm ali um grande desenvolvimento econômico, outros países que ainda não estão no mesmo nível de desenvolvimento econômico e eles acabam às vezes tendo que fazer grandes concessões, né? Como por exemplo lá tem uma moeda única, né? Dentro do mercado entre eles ali para poder participar do bloco, certo? E aí essa diferença entre os países acaba sendo uma desvantagem. Então, como eu falei, a União Europeia, né, como eu dei o exemplo, então vamos falar um pouquinho sobre a União Europeia. Ela é aí um grande exemplo de formação de bloco econômico. Então, ela surgiu a partir do antigo mercado comum europeu, foi criada em 92 pelo Tratado de Maastricht, e implementada a partir de 93. Ela é composta por 28 países, dos quais a maioria utiliza o euro, uma moeda única desse bloco. Ela resulta de um complexo e progressivo processo de integração, que passou por todas as etapas de formação de um bloco econômico. Aí nós temos em relação à União Europeia a questão do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, os pontos críticos e o temor, né? Então, vamos pensar assim, que como nós temos ali 28 países, né, que estão dentro desse bloco, ele é um bloco que nós temos a livre circulação de pessoas, nós temos um banco mundial que atende esse bloco, nós temos um parlamento, né, ali específico para esse bloco, então nós temos uma política específica para esse bloco. Então toda essa questão dentro da União Europeia acaba realmente trazendo algumas desvantagens para alguns países que
participam deste bloco. Por isso nós temos aí essa questão do Brexit, né, que é a saída então do Reino Unido aí da União Europeia. Então veja, todas essas questões econômicas relacionadas dentro de um bloco econômico, elas são viabilizadas a partir dos acordos, né, e esses acordos eles acabam não favorecendo a todos aqueles que participam do bloco, certo? Então, um ponto crítico aí da União Europeia seria o comércio. Ela tem uma polícia única, né, a polícia ali da União Europeia, compartilhamento de dados de segurança, normas de segurança de aviação, acesso à área de pesca, fornecimento de eletricidade e gás, licenciamento e regulamentação de medicamentos, xenofobia. Então, todas essas políticas, elas são feitas para todos os países ali que participam do bloco. Então, todos eles têm que aderir a essas políticas, certo? Então isso acaba sendo uma grande desvantagem para alguns países. E aí o grande temor, né, com a saída do Reino Unido seria então que outros países tivessem a mesma ideia, né, tendo inflamado aí os movimentos então mais nacionalistas e movimentos mais independentes ali dentro desse bloco da União Europeia. Então sobre a União Europeia nós vamos fazer um quiz agora. Então o que é o Brexit? Letra A. É uma política alfandegária que permite a redução ou isenção de impostos sobre produtos negociados entre os países membros da União Europeia. Letra B. É uma política de controle produtivo em que as empresas, em maioria estatais, são fortemente controladas pelas ações do Estado europeu. Letra C. É um termo comumente usado quando se fala sobre a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia. Você tem um tempo para responder. E aí, acharam a alternativa correta? Vamos ver. O que é o Brexit? Se você falou que é a letra C, é um termo comumente usado quando se fala sobre a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia, está certo. Então este é o novo assunto aí sobre a União Europeia, o assunto mais comentado, né? Essa saída do Reino Unido desse bloco econômico. E aí outro bloco nós temos aí o Mercosul, né, que surgiu em 1991 por meio do Tratado de Assunção entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Atualmente é uma união aduaneira. Então lembra lá que a união aduaneira, além do livre comércio de mercadorias, nós temos também uma tarifa externa comum. A Venezuela aderiu ao bloco em 2012, mas está suspensa desde dezembro de 2016 por descumprimento do seu protocolo de adesão e desde agosto de 2017 por violação da cláusula democrática do bloco. Então lá questões relacionadas à democracia e também aos direitos humanos, certo?
Então, qual que é o objetivo do Mercosul? É um mercado comum com livre circulação interna de bens, serviços e fatores produtivos, o estabelecimento de uma tarifa externa comum no comércio com terceiros países e a adoção de uma política comercial comum. Então, nós temos aí, né, o Mercosul, um bloco então representativo, onde nós temos o nosso país aí como uma grande potência desse bloco, né, que tem ali grande atividade econômica com os demais países e também outros países. E aí a grande diferença é essa tarifa, né, essa taxa externa comum aí que eles têm para tratar com outros países. Então, outros países, quando vêm fazer importação e exportação, eles têm que adotar aí a tarifa externa comum, tanto o Brasil, quanto o Paraguai, quanto o Uruguai e a Argentina. Então, em relação ao Mercosul, vamos fazer um segundo quiz. São países fundadores do Mercado Comum do Sul, Mercosul. Letra A, Argentina, Brasil, Chile e Paraguai. Letra B, Brasil, Venezuela, Paraguai e Argentina. Letra C, Paraguai, Uruguai, Equador e Colômbia. Letra D, Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. E letra E, Brasil, Colômbia, Argentina e Uruguai. Então, você tem um tempo para responder. E aí, você achou a alternativa correta? Vamos verificar? Se você marcou Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, você está certo. Então, esses foram os formadores aí do Mercosul, ok? Então, temos também outro bloco, o NAFTA, né, que é o acordo aí, então, entre Estados Unidos, México e Canadá. Então, esse é um acordo de livre comércio apenas, certo? Então, é um dos mais simples que nós temos aí, tipos de blocos econômicos. Então, ele surgiu em 1988 entre os Estados Unidos e Canadá e em 93 recebeu a adesão do México. O Chile é um país associado, ou seja, ele não pertence ao bloco. Ele, na sua condição de associado, ele tem alguns benefícios no que diz respeito às transações comerciais com esses três países. A área de livre comércio não prevê a circulação de pessoas pelos países integrantes do bloco, possui caráter essencialmente econômico. Os críticos desse bloco afirmam que o NAFTA beneficia unicamente e sobremaneira as corporações multinacionais, especialmente a dos Estados Unidos, e representa um duro golpe na soberania das nações. Isso porque os Estados Unidos, né, nesse bloco, é o que representa ali a melhor economia, né, o melhor desenvolvimento. Então, os outros países pertencentes, quanto Canadá e México, eles acabam ali
tendo que aderir às decisões ali dos Estados Unidos em relação à circulação de livre mercadorias entre eles, certo? Então, por isso há muita crítica em relação ao NAFTA, né, que é um acordo aí que beneficia muito mais os Estados Unidos do que os outros países que estão dentro do mesmo bloco. E aí nós temos a APEC, a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Ela surgiu em 1993 com um projeto para criar até 2020 a maior zona de livre comércio do mundo. Ela é composta por 21 países membros, que em 2002 eram responsáveis por 44% do comércio mundial. Um dos maiores problemas do bloco para aumentar a integração entre os países membros é a grande diversidade sociocultural, econômica e política entre os países que o compõem. Então, ele tem potências econômicas do mundo, com destaque para os Estados Unidos, a China, o Japão, a Rússia e a Austrália, que fazem parte desse bloco. Ele é um acordo de livre comércio, então ele é um acordo apenas aí de transações de mercadorias, mas é um bloco que a gente pensa que se ele se expande, né, e chega aí em outros níveis, vai ter aí um grande impacto na economia global, porque pertencem, né, a esse acordo de livre comércio alguns países representativos aí na economia global, como a China, como os Estados Unidos, né? E aí nós temos que pensar que a grande dificuldade desse bloco é justamente as questões políticas, né? O entendimento do cenário político mundial, certo? Então nós temos aí algumas polaridades, algumas diferenças de ideais políticos que acabam interferindo um pouco nas relações desse bloco, dos países membros desse bloco. Então, sobre a APEC, nós vamos fazer um quiz. A grande relevância da cooperação da Ásia e do Pacífico está na articulação entre os países membros, dos quais 3 deles têm grande influência no cenário econômico do mercado mundial. De acordo com os seus índices econômicos, quais são esses países? Então, letra A, China, Rússia e Estados Unidos. Letra B, China, Rússia e Austrália. Letra C, Japão, Estados Unidos e China. Letra D, Japão, Argentina e Brasil. Então, você tem um tempo para responder. E aí, conseguiu achar a alternativa correta? Então, dentro da APEC, nós temos aí alguns países que se destacam, né, na economia mundial. Quais seriam esses países? Se você marcou letra C,
Japão, Estados Unidos e China, você acertou. São países aí que têm a sua economia mundialmente fortificada, né, que expandem aí os seus produtos, que têm um grande fluxo de mercadorias. Então, eles têm uma grande interferência dentro dessa APEC, desse bloco, né? E aí nós temos as questões políticas que interferem, né? Então, as ideias políticas da China, diferente das ideias políticas dos Estados Unidos, que é diferente das ideias políticas do Japão, que acabam interferindo nas relações ali, certo? E aí, como atividade 3, eu quero que vocês respondam. Os blocos econômicos são uma alternativa adotada pela maioria dos estados para ampliar as suas respectivas relações econômicas. Tal aspecto vem contribuindo para a construção de uma nova forma de regionalização mundial. Quais os precedentes para a formação dessa realidade? Você tem um tempo para responder.
E aí, vocês pensaram então quais são os precedentes, quais são os fatores históricos aí que contribuíram para essa expansão da formação dos blocos econômicos? Então vamos ver. Como precedente principal, temos a globalização e seus componentes, o capitalismo financeiro e informacional, avanços tecnológicos, científicos e informacionais, interdependência entre os países. Então, nós temos que entender que o comércio hoje ele é mundial, né? As trocas entre os países se intensificaram. Então, com o processo de globalização intensificando, as trocas comerciais também se intensificam. E essas trocas comerciais, elas interferem diretamente na economia dos países. Então, os países acabam aí se juntando a blocos para ter benefícios econômicos, para poder ampliar aí a sua participação no mercado mundial. E isso, claro, só ocorre, né, porque nós tivemos aí um avanço do capitalismo, então a mudança do financeiro para o capitalismo informacional, a revolução técnico-científica informacional, que contribuíram aí para a facilidade, rapidez e agilidade desse comércio mundial, ok? Então, muito obrigada, até a próxima aula e bons estudos!